que se lê num folgo e que nos revela um Jesus da fé. Bento XVI publicou o segundo volume sobre Jesus de Nazaré e com ele fornece uma via para chegarmos ao conhecimento da figura de Jesus e entrar no íntimo do mistério do cristianismo. 70 vezes 7 parte hoje à descoberta desta obra, apresentada em diversas dioceses e que segue uma metodologia do conhecimento da figura de Cristo que não é consensual. Contextualização histórica, géneros literários, teologia e fé cruzam-se para apurar uma imagem de Cristo que Bento XVI quer propor aos seus leitores e que nós vamos analisar ao longo dos próximos minutos. Jesus de Nazaré, um judeu que mudou a história do mundo. Para uns, um personagem apaixonante pela ousadia de denúncia, pela coragem da defesa da justiça. Para muitos, o Cristo, o Messias, o Filho de Deus. Desde sempre que a figura de Jesus, os locais que habitou, os episódios que protagonizou, mobilizaram a investigação teológica, a análise científica. Uma abordagem que, em determinadas épocas históricas, foi descobrindo o Jesus que mais interessava. O contestatário, o amigo dos injustiçados. O que recorria à violência em função da justiça. O Jesus devocional. Uma figura que ao longo da história cativa e mobiliza diversos setores sociais, até ideológicos, mas que encontra na fé, nos evangelhos e no coração de cada um o ambiente perfeito para se revelar. Josef Ratzinger, um teólogo alemão, referência no ambiente académico das faculdades de teologia, que marcou presença no Vaticano II, é atualmente o Papa Bento XVI. É este teólogo, Papa, que a partir do Jesus histórico e do Jesus da fé, se propôs a encontrar e transmitir o Jesus real. Este rosto de Cristo ganha contornos na trilogia Jesus de Nazaré, cujo segundo volume está agora disponível. A obra foi acolhida com a natural expectativa que rodeia um livro que recolhe duas assinaturas de peso, a do teólogo e a do Papa. Motivo mais que suficiente para encher a Sala Stampa Vaticana, onde era apresentado mundialmente este segundo volume de Josef Ratzinger. Este livro terá um efeito libertador para estimular o amor pela Sagrada Escritura, para encorajar a Lécio Divina e para ajudar os sacerdotes a anunciar a Palavra de Deus. Este é um livro em que Bento XVI ultrapassa o Jesus histórico da exegese crítica para ir em busca do Jesus dos Evangelhos que quer descobrir em comunhão com os discípulos de todos os tempos e desta forma chegar também à figura histórica, na medida em que esta possibilita o Jesus real. E esse é o Cristo da fé, pois, no seu entender, o personagem histórico apenas adquire grandeza pelo prisma da fé. Referência entre nós na interpretação e no estudo da Bíblia é o padre Joaquim Carreira das Neves. Ele compreende a estratégia teológica do Papa neste livro, mas não se identifica totalmente com a sua hermenêutica. Quando eu fui professor na universidade, enfim, durante 40 e muitos anos, eu realmente falava de Jesus de uma maneira diferente. Portanto, o Papa fala de uma outra maneira. Mas isso não quer dizer que haja oposição ou contradição, coisa que valha. Que o Papa tenha razão e eu não tenha razão, isso não quer dizer nada. Este franciscano chega ao Jesus real e ao Cristo da fé através da contextualização histórica,
e da análise literária. Reconhece que lhe é difícil chegar ao conhecimento de Jesus através do método canónico, ou seja, unicamente a partir do conjunto dos livros que dão hoje corpo aos Evangelhos e ao Antigo Testamento. O método canónico consiste, portanto, em não lermos os textos a partir da chamada crítica histórica, situando o texto no seu contexto, na sua história, na sua evolução, mas lê-lo como canónico, porque o texto é sagrado. Se é canónico, é sagrado. Se é canónico, é inspirado. Logo, todos os textos são lidos, diríamos assim, praticamente da mesma maneira. Esta é uma crítica, quer dizer, é uma observação que eu faço ao Papa, portanto, esta obra, porque escrevendo desta maneira, facilmente caímos no fundamentalismo. Isto é típico, portanto, do concordismo. Ora, temos de ter muitíssimo cuidado com esta maneira de escrever, com esta maneira concordista de falar da pessoa de Jesus através da Sagrada Escritura. Opinião diferente tem o padre Henrique Noronha Galvão, que foi aluno de Josef Ratzinger na Universidade de Ratisbona. Ele entende que a finalidade de Bento XVI neste livro é fazer uma síntese de alguém que viveu na história efetivamente, mas que só compreendemos através da fé. Sempre a figura de Jesus Cristo foi considerada na sua integridade, como alguém que viveu realmente na história, mas cujo significado nós só entendemos à luz da fé, porque ele, afinal, é a intervenção de Deus na história humana e não há outra maneira de nós aprendermos esse Deus transcendente que vem até nós, a não ser por este tipo de conhecimento a que nós chamamos a fé. Portanto, o Papa pretende fazer exatamente essa síntese, conciliar, digamos assim, o Jesus histórico do Jesus da fé, ou melhor, o Jesus da história e Jesus da fé, porque defende ser essa a única maneira de nós termos acesso ao Jesus real. A principal crítica do Papa neste livro vai para a hermenêutica histórica, que procurava apurar a imagem verídica do personagem que viveu na Palestina de há 2000 anos. Uma tarefa quase impossível, que corria o risco de esvaziar Jesus da sua missão salvífica e da sua dimensão divina. No prefácio da parte 1, disse que o meu desejo era ilustrar a figura e a mensagem de Jesus. Talvez tivesse sido bom colocar estas duas palavras, figura e mensagem, como subtítulo do livro, para esclarecer a sua intenção de fundo. Exagerando um pouco, poder-se-ia dizer que eu queria encontrar o Jesus real, o único a partir do qual se torna possível algo como uma cristologia a partir de baixo. O Jesus histórico, como aparece na corrente principal da exegese crítica, a partir dos seus pressupostos hermenêuticos, é demasiado insignificante no seu conteúdo para ter podido exercer tão grande eficácia histórica. Eu sempre ensinei através, portanto, da interpretação histórico-crítica, enfim, método histórico-crítico, juntamente com outros métodos. Há um método histórico-crítico, há um método narrativo, há um método daquilo, com todos os outros métodos. Todos os métodos, diríamos assim, que se ajudam uns aos outros. Assim é com a Sagrada Escritura. Portanto, ele diz que o método histórico-crítico já deu o que tinha a dar. Pronto. Eu acho que não. O padre Carreira das Neves sublinha que situar o texto no seu contexto histórico e cultural é importante para não perder o sentido. Carreira das Neves considera que a hermenêutica histórica é fundamental para compreender o cânon dos livros sagrados. O Papa parte do cânon está feito. O cânon está feito e, portanto, como o cânon está feito, agora vai estudar a pessoa de Jesus à luz dos textos, em reflexão teológica. Portanto, não é um estudo crítico, é uma reflexão teológica. No entanto, há quem não esqueça os exageros daqueles que, incapazes de conjugar a história e a fé, se ficaram por uma imagem de Jesus facilmente manipulada ideologicamente e que, ao longo dos tempos, acabou instrumentalizada por diversos interesses. De facto, ao longo da história, da crítica histórica, que vem desde o século XVIII, todos aqueles que prescindiram
dessa visão de fé, que já aparece, aliás, nos documentos históricos que nos dão testemunho de Jesus, foram obrigados a encontrar um outro princípio de interpretação, de acordo com as suas ideias, de acordo com a sua ideologia, e, portanto, há como que uma feira de interpretações de Jesus que se apresenta a partir do momento em que realmente se rejeita essa única perspectiva, que é aquela que aparece no Novo Testamento, e que vê nesse Jesus histórico o próprio Deus que vem até nós. E isso só nós aprendemos pela fé. O Jesus histórico, como aparece na corrente principal da exegese crítica a partir dos seus pressupostos hermenêuticos, é demasiado insignificante no seu conteúdo para ter podido exercer tão grande eficácia histórica. Isto é verdade. Se Jesus marca a história, marca a Igreja católica, protestante, evangélica, ortodoxa, não é por causa dos estudos do método histórico-crítico, é por causa da fé da Igreja. É porque nós celebramos a Eucaristia, é porque nós cantamos ao Senhor, nós louvamos ao Senhor, temos a eologia, portanto, e temos a Eucaristia, e o Papa refere isso várias vezes. Portanto, nós católicos, como também os protestantes ortodoxos, temos a Eucaristia e temos a eologia. Portanto, temos a ação de graças ao Pai por Jesus e temos realmente o cântico ao Pai e ao Jesus, a eologia, por causa da fé. Portanto, a fé está no princípio e a fé realmente está no fim destas coisas todas. Este livro de Bento XVI tem despertado uma vaga de interesse e expectativa generalizada. Depois da apresentação em Roma, o livro tem chegado aos diversos países com iniciativas que procuram sublinhar a sua importância para a comunidade dos crentes, mas também todos os que se questionam e desejam aprender mais sobre a figura de Jesus. Entre nós, os bispos assumiram esta oportunidade para centrar esta investigação do Papa no período quaresmal em que nos encontramos. Uma questão que se tem colocado é o facto do livro ser assinado simultaneamente pelo teólogo e pelo Papa. Qual dos dois prevalece nesta obra? Juntam-se ambos num texto onde a ciência desabrocha em sabedoria, isto é, no caminho humano para ir ao encontro de Cristo em Igreja, sem deixar de apontar as verdadeiras exigências que o encontro com Cristo apresenta aos seus discípulos. Faz questão em recordar várias vezes que o cristianismo não é apenas uma nova moral, mas é uma vida nova, que toca no ser ontológico do homem e o introduz na vida autêntica e definitiva. A leitura do Cardeal Patriarca de Lisboa conjuga-se também com a do antigo aluno de Josef Ratzinger. Henrique Noronha Galvão reconhece neste livro muita da interpretação que o professor Ratzinger passava nas suas aulas. Trata-se do testemunho de Josef Ratzinger da sua fé em Jesus Cristo, que é o fundamento do seu ministério papal, mas é um testemunho que ele dá na sua qualidade de teólogo, porque ele é teólogo de facto. Enfim, este livro não é apenas o fruto de um trabalho recente do Papa. Eu fiz a cristologia com ele na Alemanha, Regensburg, e há muitas coisas que aparecem neste livro que ele já nos ensinava nas aulas, não é? Portanto, é o fruto de um grande amadurecimento, uma grande pesquisa que o Papa fez ao longo de muitos anos. Um capítulo que mobilizou a imprensa e o interesse dos jornalistas é a referência aos judeus, que o Papa absolve de qualquer culpa na condenação de Jesus à morte. Nós achamos que essa condenação seja sem fundamento. Também, lendo de um ponto de vista cristão, não se pode acusar o povo. Não se pode dizer os judeus mataram Jesus. Talvez judeus fizeram parte daquele processo, mas não se pode condenar todo o povo. De qualquer forma, nós achamos que a história é uma prova de que não foi assim. E simplesmente aqui estamos a ver uma reafirmação, nas palavras do Papa, daquilo que a história diz. Neste livro, o Papa olha para o povo judaico realçando o seu caminho na história da salvação e na expectativa messiânica. Um povo irmão em relação ao cristianismo, cujo passado é um itinerário comum. Os judeus saúdam esta perspectiva do Papa, mas temem que ela se fique pelos círculos mais intelectuais e académicos.
O Papa Bento XVI é um intelectual. Portanto, as suas palavras às vezes podem chegar só ao povo erudito. Eu li o livro anterior da mesma sobre Jesus, e é um livro que, apesar de não ser um ensaio só para intelectuais, é um livro que não chega ao povo menos erudito. O importante, eu acho, que chegue a essas pessoas, sendo que onde há mais ignorância é que crescem mais os preconceitos e os estereótipos errados. Jesus de Nazaré, da autoria de Josef Ratzinger, vem também reforçar pontes no diálogo interreligioso e ecuménico. O próprio Papa convida a que haja um diálogo entre essas duas maneiras de ver aquilo a que nós chamamos o Antigo Testamento e que para os judeus é a sua Bíblia, o seu texto sagrado. Quanto aos protestantes, é muito significativo que o Papa quase cita tantos autores protestantes como católicos. A forma como o Papa enquadra na sua obra o Antigo Testamento e o judaísmo é bem acolhida por estes. Eu acho que isso já é um processo que vem a acontecer desde alguns anos. De facto, se queremos reafirmar as raízes bíblicas da cultura europeia, esse é o único caminho. Religar também a fé cristã ao Antigo Testamento, ou à Torá, como nós a chamamos. Mas também do lado protestante, esta publicação recolhe simpatia. A linha metodológica do Papa, que se centra privilegiadamente no Jesus da fé e não tanto nas suas características e envolvimentos históricos, enquadra-se de alguma forma na linha metodológica destas outras igrejas cristãs e na forma como encaram a figura de Cristo. É sem dúvida nenhuma uma obra, na minha opinião, magistral, porque nos apresenta Jesus a partir da sua leitura dos Evangelhos, mas não só uma leitura numa perspectiva do conhecimento das Escrituras, mas também, diria, numa leitura pastoral, que me parece uma dimensão bastante importante, e até mais, a leitura devocional também. E todas essas dimensões de uma pessoa com um conhecimento tão vasto das Escrituras como o Papa Bento XVI, penso que é uma obra notável. Uma outra dimensão que ganha relevo nesta obra de Bento XVI é a questão da verdade e a forma como esta domina o interrogatório de Pilatos a Jesus. Verdade aqui apresentada num âmbito de abrangência que vai muito além de um enquadramento jurídico ou legal. I was born for one purpose: to bear witness to the truth. All who can accept the truth hear my voice. And what is the truth? Quando Pilatos lhe pergunta o que é a verdade e quando o Papa parte daí para depois tecer uma série de considerações sobre a própria ordem política e jurídica, a saber se nós podemos ficar simplesmente por um tal positivismo jurídico ou outro, ou se temos que ir a qualquer coisa de mais fundamental e permanente em que nos possamos encontrar todos, também como sociedade justa. São questões que andam à volta da verdade, mas que vão sempre ao mesmo ponto. Ou seja, algo aconteceu, alguém existiu há 2000 anos que teve tal repercussão nos seus ouvintes, nas suas primeiras testemunhas, e tal repercussão continua a ter com sentido de contemporaneidade nas testemunhas atuais, que nos leva a perguntar se afinal não estamos diante da consistência, diante da verdade. Na linha da verdade, o Papa refere também neste seu itinerário de análise em torno da figura de Cristo a questão do conhecimento do homem, que a ciência moderna reivindica agora de forma mais abrangente após a descodificação do genoma humano. Terá ele revelado verdadeiramente o homem nas suas diversas dimensões? O Papa pensa que não.
Esse código genético dá-nos alguns elementos sobre aquilo que são as condições da nossa realidade humana, mas que há uma outra dimensão, que é uma dimensão fundamental, que é a dimensão da nossa liberdade. Que essa possibilitada pelo nosso código genético, no entanto, conta uma outra história, que é a história que cada um de nós, nas opções singulares que vai tendo que tomar dia a dia, vai gerando na sua própria vida, no seu destino, mas também no destino da humanidade como tal. O segundo volume do livro do Papa, que agora está disponível, não é apenas o fruto da investigação de um dos teólogos mais credenciados, mas também um contributo precioso no itinerário de Quaresma, em que nos encontramos. Não é um livro que só sirva aos teólogos, que seja uma parte do debate interno que as escolas de teologia podem ter entre si. É um livro que, escrito por um teólogo que tende a seriedade e o rigor próprio da metodologia própria da teologia. Todavia, é um livro aberto à leitura e à compreensão e destinado ao grande público. O que podemos então aprender hoje com este livro? O que podemos trazer de Cristo para a nossa vida de todos os dias? Certamente, a afirmação luminosa de fé que percorre todo o livro, com a ideia sustentada pelo Papa de que Jesus Cristo é o Senhor. Espaço agora para o habitual comentário, hoje a cargo da jornalista Laurinda Alves. Os tempos estão difíceis, muito, muito difíceis, e todos nós estamos marcados pelas imagens trágicas do Japão, do sismo, do tsunami, de todas aquelas perdas, aquela devastação que vai por ali, que corre por ali. E apesar de muitas pessoas insistirem que os japoneses estão preparados, ninguém está preparado para a tragédia e para o drama naquela escala. E portanto, estamos muito, muito confrontados com grandes sofrimentos, grandes perdas, grandes crises. Internamente também vivemos também um tempo muito difícil, um tempo politicamente, socialmente muito difícil, muito incerto, e que nos toca a todos e que nos interpela e que nos obriga também a ter alguma iniciativa própria. E às vezes a iniciativa própria, e eu nunca me canso de dizer isto, passa por fazer das fraquezas forças, ver quem anda à nossa volta mais frágil e a precisar, e por causa disso mesmo, e por causa deste confronto próprio e individual num coletivo que nós somos, num país em que somos nós e está na nossa mão também dar um passo e contribuir, não me canso também de lembrar que programas como o programa do Salvador, que acabou esta semana, e vimos o último programa desta segunda série, espero que haja mais, e o que eu vejo sempre naquele programa, ou em programas daquela natureza, são pessoas que vivem de manhã à noite, um dia após o outro, hora após hora, ano após ano, sempre a transcender-se na sua adversidade, e sejam as pessoas com limitações físicas, com condicionantes, com handicaps, ou sejam as suas famílias ou quem os acompanha. Eu acho que podemos tirar lições destas pessoas, ou seja, a vida para estas pessoas, no fundo, é uma crise permanente, ou poderia ser uma crise permanente, e estas pessoas conseguem ter sorrisos, conseguem encontrar dentro de si recursos, conseguem encontrar à sua volta, e à sua volta há pessoas que as ajudam e as apoiam. Eu acho que estas pessoas que o Salvador tem mostrado no seu programa, e falo das pessoas com deficiência e com handicaps, acho que são pessoas que podem funcionar para nós, neste momento, como os chamados role models, as pessoas que nos inspiram e que nos levam mais longe. Não sei se já pensaram nisto, mas a mim tem-me dado de pensar. E foi este o 70x7. Estamos de regresso de hoje a 8 dias para assinalarmos a Semana Cáritas que hoje se inicia até o próximo domingo. Tenha então um bom domingo e uma ótima semana.